que aquela máquina vai atender às suas necessidades. Mas quando você nasce, você não tem nem certificado de garantia e nem manual de instrução. E aí começamos a ter problemas, começamos a ter dificuldades. Então, se nós queremos viver bem, se nós queremos viver mais, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer a nossa parte. Se nós pararmos e imaginarmos, hoje nós vivemos num mundo de estresse, de correria, de agitação, de problemas, de dificuldades. Estamos num mundo agitado, onde as pessoas têm pressa. Pressa de chegar mais cedo, pressa de resolver os seus problemas, pressa de viver. E acaba com isso sofrendo as consequências dessa agitação toda. Quando você pensa na palavra estresse, o que vem na sua mente? Muitas pessoas veem estresse como um problema muito sério. Mas vamos entender um pouquinho isso, é importante isso. A palavra estresse é uma palavra que não existe em nosso dicionário da língua portuguesa. É uma palavra inglesa, significa tensão. A tensão colocada sobre um organismo, num determinado momento, proporciona um tônus de estresse, que pode ser benéfico ou não. Depende apenas de uma coisa, do estilo de vida de cada pessoa. Da maneira como ela tem se comportado biologicamente, emocionalmente. Existem 3 tipos diferentes de estresse. O eustresse, o hipoestresse e o distresse. O eustresse é o estresse da vida, aquela energia, aquela força necessária para você viver todos os dias. O hipoestresse é quando está abaixo do normal, hipoglicemia, pouco açúcar no sangue, hipoestresse, pouco estresse no organismo. E, por último, nós temos o distresse. A palavra distresse vem do verbo distender, forçar, ir além, ultrapassar os limites, trabalhando demais, namorando demais, fazendo tudo demais. Isso coloca a máquina sob pressão. Imagine uma máquina sob pressão que não tenha suporte. É só você parar e pensar. Quantos quilômetros você consegue correr a pé? Você consegue correr 5 quilômetros a pé? Quem sabe 10, 15, 20? Tem pessoas que correm 50. Mas por que uma pessoa consegue correr 50 e outras não conseguem correr 10? A resposta é simples. As pessoas que correm 50 se prepararam para isso. As pessoas que não correm 10 é porque não se prepararam para aquilo. Mesmo com estímulo, mesmo com incentivo, vamos dizer assim, se você chegar aqui a 10 quilômetros, vai ter um prêmio de 50 mil reais. Eu acredito que muitas pessoas se colocariam em marcha para tentar chegar. Mas mesmo com estímulo, às vezes, nós não conseguimos chegar. Mesmo com motivacional, nós não conseguimos chegar, porque a nossa estrutura física não suporta, não está preparada para isso. Por isso é importante estarmos preparados. Por isso é importante trabalharmos esse aspecto de saúde da nossa vida. Grande parte da população hoje está doente. Nós temos estatísticas que mostram que grande parte da população brasileira é diabética. Grande parte da população brasileira tem problema de hipertensão, colesterol alto, triglicerídeos alto, problemas alérgicos, uma série de doenças invade a vida das pessoas. As doenças degenerativas estão tomando conta do mundo. Antigamente você ouvia dizer assim, nossa, fulano de tal morreu de câncer, tinha 90 anos. Fulano de tal morreu de câncer, tinha 70 anos. Hoje em dia nós vemos crianças pequenas, 3, 4, 5 anos com câncer. Nós temos hospitais especializados hoje no país para criança com câncer. Por que necessário um hospital para crianças com câncer? Porque tem muitas crianças com câncer. E por que tem tantas pessoas ou tantas crianças com câncer? Por que tanta doença degenerativa? As mutações estão acontecendo. E por que estão acontecendo? Tudo isso tem uma causa, certo? É isso que nós precisamos saber. Uma outra coisa interessante, uma outra coisa muito interessante. As mulheres, por exemplo, as mulheres sempre levaram vantagem ou levam vantagem com relação aos homens. Por exemplo, nasce mais mulher do que homem no mundo. É só você olhar no seu bairro, na sua vizinhança e observar quantas mulheres você conhece e quantos homens você conhece. Dessas pessoas que nascem entre homens e mulheres, sobrevivem mais mulheres do que homens. Interessante essa estatística. E das pessoas que nascem entre homens e mulheres, os defeitos congênitos são maiores em homens do que em mulheres. Ou seja, tem mais homem defeituoso no mundo do que mulher defeituosa. O homem fica 3 vezes mais louco, se suicida 7 vezes mais do que a mulher. A mulher suporta mais frio, suporta mais calor, se adapta melhor às condições adversas do que o homem. Enfim, a mulher leva vantagem em uma porção de aspectos com relação à vida e o homem. Agora, observe uma outra coisa. Se nós pararmos para observar, você vai perceber que a mulher vive mais do que o homem. Pergunte para você mesmo, quantos homens viúvos você conhece? E agora, imagine quantas mulheres viúvas você conhece. Viu só? Você conhece muito mais mulheres viúvas do que homens viúvos. Por quê? Porque as mulheres vivem mais, ou seja, o homem morre antes.
E perguntaram por que a mulher vive mais. Os americanos pesquisaram e descobriram: a mulher vive mais porque ri mais. Ou seja, quem ri mais, vive mais. O homem não, o homem macho. Ele ri pouco e morre cedo. Então, nem que seja por economia, amigo, sorria. A mulher ri tanto que chega a irritar os homens, mas vive mais. Então, lembre-se disso. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Por isso é importante sorrirmos. Por isso é importante mostrar para as pessoas a felicidade que existe em nosso meio. Por isso é importante nós estarmos no dia a dia de bem com a vida. Isso vai fazer uma grande diferença também na sua saúde. Nós podemos perceber que, apesar das grandes vantagens que a mulher leva com relação aos homens, elas também têm sido grandemente afetadas. Por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre um problema chamado TPM. Eu sei que as mulheres sabem o que é TPM, mas os homens sabem muito mais do que a mulher sobre esse assunto, porque sofrem os seus efeitos todos os meses. Uma vez eu perguntei para minha avó: vó, o que é TPM? Ela disse: eu não sei não, é de comer isso. A minha avó tinha uma certa idade já e ela não sabia o que era TPM. Por que ela não sabia? Porque ela nunca teve isso. Mas hoje em dia você pergunta para as moças, para as meninas, para as senhoras, e você observa que a grande maioria delas tem TPM. O que é TPM? TPM é uma disfunção orgânica, uma desnutrição orgânica. Isso acontece com milhares de mulheres no mundo todo, porque hoje nós temos muito maus hábitos. As mulheres não fazem mais exercício físico. As mulheres partiram para o campo de trabalho, mas não se preparam organicamente para isso. Se nós imaginarmos que a mulher saiu e aumentou os seus níveis, por exemplo, de ataques cardíacos, problemas de hipertensão. Antigamente era um ataque cardíaco um ataque cardíaco feminino a cada 10 masculinos. Hoje em dia nós temos 48% dos ataques cardíacos femininos. Então olha só como modificou, como se alterou esse estado com relação à saúde da mulher. Então é importante, principalmente a mulher, tratar disso, observar isso e procurar saber o que é que está afetando a sua saúde para que nós possamos ter realmente a saúde que nós queremos. Hoje nós estamos vendo superdoenças por aí. Ou seja, doenças que não têm cura, doença que ninguém consegue controlar. Nós observamos que as revistas mostram que a ciência deseja encontrar super remédios para que possamos resolver então os problemas das superdoenças. Mas quanto mais estudamos, quanto mais corremos atrás, mais inventamos máquinas, mais inventamos nomes de medicamentos, mais doença aparece. Algumas revistas mostram também que o estudo avançado de algumas áreas de saúde tem observado que algumas estatísticas comprovado que nós podemos mudar o nosso estilo de vida, tendo assim uma grande melhora na nossa saúde. Existe uma frase do famoso pai da medicina, Hipócrates, que diz que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. A ciência tem mostrado que nós somos aquilo que nós comemos e que a dieta tem uma grande influência sobre a nossa saúde. Se nós somos aquilo que nós comemos e se isso faz parte do nosso organismo, se isso faz parte do nosso ser, como nós temos tratado esse aspecto? Vamos tratar um pouquinho sobre esse aspecto. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta para você. Por que surgem tantas enfermidades? De onde vêm todas essas doenças que nós conhecemos no dia a dia? Se você vai, como falamos há pouco, nos hospitais, você vê as filas lotadas, os hospitais lotados, pessoas doentes de todos os tipos. Crianças, jovens, adultos, idosos, brancos, negros, pobres, ricos. A doença não escolhe cor, não escolhe padrão social. A doença não escolhe pessoas, a doença chega e acontece.